O implante zigomático é um implante que veio para solucionar casos de pacientes mutilados. O que significa isso? Pacientes que passaram por processos oncológicos e perderam a parte da maxila de forma efetiva. Que não consegue-se, não é possível fazer os implantes convencionais. Esse foi o contexto inicial de como esse implante foi idealizado. O professor Brandemark, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Inclusive, eu estive lá, fiz um curso durante 3 meses dentro dessa universidade. Essa universidade tinha esse professor que era um médico ortopedista. Ele desenvolveu o titânio. Ele descobriu o titânio. O titânio é compatível com o tecido ósseo. E existiam muitos pacientes mutilados por câncer, por processos oncológicos. E nesses casos, esses pacientes perderam todo o rebordo dessa maxila. Então foi idealizado esse implante, onde a gente trava o implante no osso zigomático. O nome se dá pela fixação do implante. O que é o osso zigomático, gente? O osso zigomático é o osso da maçãzinha do rosto. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Como que nós detectamos o tamanho desse zigomático? Através de exames de imagem, tomografias, radiografias. Então o implante zigomático nada mais é que um implante que nós inserimos e instalamos eles no osso zigomático. Agora vem uma outra pergunta importante e um fato relevante que eu preciso falar para vocês. Eu posso fazer implante zigomático híbrido ou implante zigomático puro. O que difere de um caso para o outro, gente? Na verdade, quando a pessoa não passou por esse processo oncológico e não foi mutilada, e quando eu uso esse termo, muitas vezes parece muito forte, mas é exatamente isso. O paciente que passa por um processo oncológico e tem perda de maxila e perda severa de osso, ele fica extremamente mutilado. Esse paciente que não passou por esse processo, ele é um paciente que tem parte do rebordo, então ele ainda tem osso. Geralmente nessa região anterior aqui, de canino a canino, que o paciente chama de presa, gente. Entre os caninos, geralmente esse paciente tem osso. Então nós fazemos um zigoma híbrido. O que é isso? Eu coloco 2 implantes convencionais na região anterior, e aí a técnica anterior é porque está aqui na frente, tá? Como eu estou falando para vocês, pacientes, eu vou usando uma linguagem onde eu consiga me comunicar e vocês entenderem o que eu estou falando. Então os implantes convencionais são 2 implantes aqui na frente, com um implante zigomático de cada lado lá atrás, porque é a região onde geralmente esses pacientes não têm osso. Tá? E aí esse é o famoso implante zigomático híbrido, onde eu faço a união do implante convencional com o implante zigomático. Agora, o implante zigomático puro, vamos supor, num caso clínico aqui, efetivo, que esse paciente não tem osso nenhum, ele teve uma reabsorção severa, mesmo que ele não tenha passado por um processo oncológico. Aqui eu vou narrar o que acontece com o paciente que usa prótese. O paciente que usa prótese perdeu seus dentes lá com 15 anos de idade, isso há muitos anos, isso era uma realidade. As pessoas doía o dente, mandava arrancar. Doía o dente, mandava arrancar. É a fase extracionista da odontologia. Por quê? Os tratamentos eram muito caros e poucas pessoas tinham acesso aos tratamentos. Desde uma resina convencional a muito menos tratamentos com implantes. Então, esses pacientes, eles usam dentadura há muito tempo. E o paciente que usa dentadura há muitos anos, a gente ouve muito esse termo aqui. A minha gengiva murchou. Na verdade, a gengiva não é que ela murchou, a gengiva acompanha o tecido ósseo. E aqui eu vou dar uma breve explicação por que o osso diminui. Para eu conseguir chegar lá na frente e vocês entenderem. Quando eu vou usar o implante zigomático duplo, quando eu tenho os dentes, veja só, toda vez que eu bato os dentes gera energia. Essa energia, ela caminha na raiz do dente e é dissipada no tecido ósseo. Quando eu perco o dente, essa dissipação no tecido ósseo é o estímulo que o cérebro entende. Poxa, está sendo utilizado o osso. Esse estímulo faz nascer célula óssea nova todo dia e as velhas morrerem. E assim vai dando a manutenção óssea. Então o paciente que tem dente, vocês têm dente, quem tem dente, está tendo remodelação óssea o tempo todo. Por quê? O estímulo da mastigação está sendo transmitido pela raiz e a dissipação dessa força da mastigação está sendo dissipado no osso e isso é o estímulo.
A prótese não proporciona a transmissão da força da mastigação para o tecido ósseo. O cérebro entende como não utilização. E tudo que não é utilizado no corpo, o cérebro vai poupar energia. Então o que ele faz? Ele começa a reabsorver o osso. E o osso vai diminuindo. É onde o paciente fala: ah, a senhorinha chega na clínica e fala: doutor, não tenho mais osso que a gengiva sumiu, ela murchou. E na verdade isso não é a realidade. Muitas vezes o osso está diminuindo, mas eu ainda tenho osso. Se eu deixar postergar esse caso muito para frente, é onde eu chego nos casos onde são reabsorções severas, óssea severíssima, é muito severa, e que, dessa forma, o paciente, a dentadura não para mais. Aí nós chegamos num ponto que o paciente não se alimenta, de forma nenhuma. Por que ele não se alimenta? Porque a dentadura não para. Pode passar colinha, pode passar corega, pode passar fixodente, pode usar a melhor cola do mundo, não vai parar. Aí nesses casos que a reabsorção óssea está muito avançada, aí nós lançamos mão do zigoma não híbrido, e sim o zigoma puro e simples. Só que aí precisam ser 2 zigomas, 2 implantes zigomáticos de cada lado. Pensa numa ponte, se você já foi aqui da região, como eu tenho muito paciente da região que eu atendo, eu vou falar para vocês foram ali em Aparecida do Taboado, do 60 Dias Apaixonado, você passa lá, tem uma ponte sobre o Rio Paraná. Imagina eu fazer uma ponte daquela com 2 pilares só. Não vai dar certo, não vai suportar a passagem dos carros. No zigoma duplo zigomático, é o mesmo raciocínio. 2 implantes apenas, 2 implantes zigomáticos, um de cada lado, não proporciona sustentação para suportar a carga dessa mastigação. Então, é o único caminho que a gente acha para reabilitar esse paciente, e reabilitando esse paciente de forma efetiva. Por quê? Quando eu chego nesse ponto, esse paciente está com problema gástrico, porque ele não mastiga mais, ele está com problema psicológico muitas vezes, porque ele não sorri, não sai de casa. Se ele for no restaurante, poxa, entra alguma coisa embaixo da prótese, machuca, ele tem que ir no banheiro correndo, ou ele não mastiga, não come, fala, puxa, eu vou lá, mas não vou comer, não vou mastigar, porque minha prótese sai do lugar, porque a prótese não tem estabilidade, ela tá ali, mas ela não tá fixa. Então é uma evolução de causas que vai a cada vez mais se agravando a situação do paciente. Aí, em último estágio, a gente chega na parte nutricional, porque se o paciente não mastiga, e geralmente esse paciente já é idoso. Concorda comigo? Então eu preciso efetivamente juntar todos esses pontos para que eu possa fazer com que eu entregue a cirurgia do paciente mais velho de forma segura, a contento, e que a gente chegue no resultado efetivo e satisfatório para o paciente, e que nós da equipe cirúrgica consigamos fazer a cirurgia de forma tranquila.